E preparei essa outra alternativa aqui. Ela poderia dizer o seguinte, aqui nessa situação. Poderia dizer assim. Claro, você não vai precisar fazer biologia, astronomia para ser pai ou mãe, né? Então, teria que ser a outra alternativa teria que ser uma resposta que não foge muito da nossa realidade. Eu imagino que seria assim. Eu vou escrever aqui para você, para falar depois. Nossa. Seria isso aqui. Tem algo no céu e nas plantas que fazem elas terem essa cor. Não precisa pensar muito para responder isso, mas pensar um pouco. E é uma alternativa muito melhor do que porque sim. Podemos inicialmente, como eu falei, não saber o que é realmente a resposta adequada e como ela acontece, mas não é motivo para desistir. Eu vou dar dicas de como responder qualquer questão, que vai sair mais ou menos como essa. Uma resposta essencialmente correta e que é fácil de entender. A primeira coisa é, quando houverem perguntas, as crianças, é importante pensar antes de responder, não responder qualquer coisa, não dar uma resposta desleixada, uma resposta desestimuladora, e uma resposta mais compreensiva para a criança e o que chegue mais próxima do correto é a resposta que representa um progresso para essa boa vontade de descobrir o mundo. Então, o primeiro ponto seria, deixa eu anotar aqui, pensar antes de responder, dar atenção, à questão, esse seria um dos pontos para alcançar a resposta adequada. O segundo ponto seria, que eu posso dizer para vocês como dica, substituir nomes que você não sabe ou que não consegue explicar por coisa ou algo, como eu fiz aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu anotar também. Substituir palavras para um melhor entendimento. Mesmo que sejam palavras que você, como pode ver, gerem mais dúvidas ainda, mas isso é positivo. Por quê? Porque leva você e que é responsável e a criança a buscarem isso posteriormente. A solução para essa questão. Uma explicação mais adequada, mais avançada. E o terceiro ponto é
O terceiro ponto eu acho que seria a mesma coisa do segundo, quase, que é sempre falar de um modo compreensível na linguagem infantil. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ligar o ponto. Agora, sim, sobre essa questão ainda de responder questionamentos. Posteriormente, nesse exemplo, quando os responsáveis e os filhos e o Marcos, a mãe, no caso de Marcos e Marcos, eles poderiam abordar essa questão aqui depois. E quando o Marcos deixasse a dúvida dele sobre esse algo. O que é esse algo, mãe? Ele poderia perguntar. Aí a mãe, no caso, poderia responder: Ah, eu não sei, mas a gente pode descobrir quando chegar em casa. E no caso aqui, esse algo seria os gases, né? Presente na. Deixa eu agitar. Opa. Presentes no céu e a luz. Isso pode ser facilmente achado no Google ou em livros. E esse é o primeiro passo, de suma importância. Sempre dar atenção às perguntas, porque isso é comum na infância. Retomar elas também. Se tiver tempo, não espere pelas perguntas. É sempre bom também desafiar as crianças. Mas como assim desafiar? Deixa eu apagar aqui. Como assim desafiar é o que eu quero dizer? Deixa eu apagar. Desafiar falando assim, por exemplo, de uma forma que instigue a descobrir o mundo, que estimule. Por exemplo, deixa eu ver. Você sabia que não importa o quanto você escreva no papel a contagem de números, ele nunca vai chegar ao fim porque os números são infinitos? E existem muitas outras coisas desafiantes para se dizer, para estimular e mostrar que o processo de educação ela não acontece somente na escola, acontece em casa. Assim, desse modo, desafiando, respondendo a questões, e é sempre informações muito interessantes para compartilhar com as crianças. Informações que não requerem diplomas ou um estudo muito avançado, que nós, com o nosso dia a dia, com a nossa experiência, podemos compartilhar também, e que também são ciência. E isso seria uma boa fonte de informação para as crianças. E um bom começo para o processo de aprendizagem fora da escola. Outra coisa, outro ponto, sobre as fontes de informações. Como eu falei, é muito importante saber filtrar as fontes de informações, repensar sobre elas. Então também é útil fazer perguntas às crianças, para repensar sobre as questões da natureza, os fenômenos, as situações, como por exemplo, tem alguém jogando lixo, sei lá, num lugar. Alguém vai lá e joga o lixo num lugar onde não deve. Muito errado. Opa, onde não deve.
aqui é uma lata de lixo, eu acho. Jogo lixo lá na natureza, no parque. Aí a criança vê. E as crianças geralmente elas aprendem por observação e imitação, isso é comum. Até nos adultos e é uma forma de aprendizagem. Repensar sobre uma situação dessa é necessário, sim. Como por exemplo, a mãe com a criança vendo essa situação poderia perguntar se é certo mesmo, se acha adequado mesmo jogar lixo naquele local. E ao final desse vídeo, já são quase 25 minutos, eu acho que deu para entender boa parte das coisas, eu falei meio que pausadamente. Eu gostaria de propor uma atividade. A atividade é assistir um documentário, que é uma fonte de informação. Você e seu filho junto, você é responsável e as crianças. 2 documentários, na verdade. Ambos têm 40 minutos. Então, são documentários que algumas vezes eles podem se tornar exaustivos, porque crianças elas estão sempre em busca de estímulos novos, mesmo em frente a algumas coisas, elas sempre buscam, sempre tem coisas interessantes para fazer, até mais do que um documentário. Então é importante conversar, pausar o vídeo, conversar sobre o que está vendo. Eu vou deixar o link do primeiro documentário para baixar. É um link sobre um documentário que fala principalmente sobre o sistema solar, os planetas, as estrelas, a Lua, os sóis, as galáxias, o universo em geral e sobre o livre pensamento. O segundo é sobre a Amazônia, a importância dela, os animais comuns lá. E ao final e durante seria importante tentar aplicar essas dicas, essas questões que eu falei. E é isso, essa é a minha proposta e eu vou ficando por aqui. Eu posso fazer um próximo vídeo, caso hajam comentários, perguntas, e será um vídeo resposta. E vou ficando por aqui e vou encerrar esse vídeo e desejo a todos muita felicidade e tudo de bom. E até mais.